O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos se aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando os injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e escutai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me é gozado ouvir falar na igreja ou no Evangelho uma palavra que o mundo inteiro gostaria de ouvir: ser feliz, não é? Ser feliz. Tanto que eu sempre digo que dizem que existem muitos ateus no mundo. Pode ser. Mentalmente, sim. Mas o dia que vocês encontrarem uma pessoa que disser não quero ser feliz, aí vocês terão encontrado um ateu. Que aqui, gente, religiosidade não é problema mental no sentido de crer em alguma coisa. É problema de vida. É que nem a fome, é que nem a sede. Você tem fome porque existe uma vida que não chora, não mama, não é? Criança. Está com fome. Procura alimento. Está com sede. Procura água. Esta é a religiosidade. Quer ser feliz? Quero. Procure quem pode te fazer feliz. Quem pode saciar esta tua fome de felicidade. E como a fome de felicidade é uma fome espiritual, não é comida, não é bebida. Veja bem que eu não estou falando do reino dos céus, porque senão a gente já fica voando por aí, o reino dos céus. Não. Estamos falando da vida prática, real do nosso coração. Como a fome e a sede da felicidade é uma fome espiritual. Você pode usar a comida como fuga, quando está angustiado, alguma coisa. Mas, aonde nós vamos quando existe uma fuga,
que angustia e tem fome e felicidade, para onde que é? Diga vocês. Para o álcool, para a bebedeira e atualmente para a droga. Porque dá uma certa forma de espiritualidade. Entendeu? E tão felizes os que têm fome e sede de justiça, não de malandragem, não de tirar vantagens, não de comida, não de bebida. Então veja que tem coisas muito claras na vida de quem quer acreditar. São muito claras. Felizes os pobres, que a gente logo identifica nos pobres materiais. Não é? Felizes os pobres de espírito, no coração. Pobre, porque nada sacia o teu coração. Aí você é pobre. Você é a pessoa mais rica, materialmente. Porque somente quem for pobre de coração que vai ter espaço para abrigar a Deus. Não os desanimados, não os angustiados, não. Pobre é uma escolha. O que quer dizer pobre? É meio terrível. Meio terrível. Vira e mexe, medito. Que não renunciar a seu pai, sua mãe, e a si mesmo, não pode ser meu discípulo. O que temos de mais queridos afetivamente do que o pai, a mãe, e mais ainda o meu ego. O meu ego. Que não renunciar ao seu ego não pode ser meu discípulo. Porque você está cheio de si e vai ficar consigo. E Deus não tem espaço. Porque São Francisco era o pobre. Todo mundo fica olhando a vida de Francisco, porque era rico, deixou tudo e virou santo. Besteira. Se pobreza material fosse santidade, gente, o Brasil ou outros países seriam os países mais santos do mundo. Com toda a pobreza que tem, não é? Virou terra de partidagem. Gente, será que nem a cabeça funciona? Nem o raciocínio funciona bem? E pobres do ego. Eu. Acima de tudo, eu. Mas por que felizes? Porque alguma comida, a água, mata a sede, porque tem alguma coisa para matar a sede. Porque o leite materno tem alguma proteína, alguma coisa que sacia a fome da criança. Porque a comida da terra tem alguma coisa que sacia a fome do corpo, a necessidade vital que tem. Então, o nosso espírito precisa de uma substância vital. Esta essência vital se chama Jesus Cristo. Ele é verdadeira comida, Ele
é verdadeira bebida. Vocês podem assistir à televisão, todos os cultos, crentes ou católicos também, né? O que eles apresentam? Milagres, não é? Todos eles os milagres. Eu estou numa cadeira de roda, agora estou sentado. Aqui isso, aquilo, aquilo. Também os antigos procuravam os milagres. O próprio São Paulo falou claramente: os judeus querem ver milagres. O último Herodes, quando Jesus apareceu na frente dele, aquela raposa que Jesus chamou ele de raposa, chamou Herodes. Imagina, Jesus na frente da raposa de Pilatos, de Herodes. Era curioso, porque Jesus era famoso e queria ver se fazia algum milagrinho por aí. Que cabecinha humana, estúpida, cretina, né? Curioso para ver. Depois não deu, desprezou ele, tá bom, vai, você é o rei, não serve para nada. Ainda quando ele estava na cruz, os judeus falaram para ele: tá bom, você diz que é filho de Deus, então você desce da cruz e nós vamos acreditar. Queria milagres. Milagres. E não sabia que exatamente era aquele momento da cruz, onde aconteceria o grande feito de Deus, que eu não chamo milagre, é feito de Deus. Porque se Deus criou do nada todas as coisas, o primeiro princípio da nossa fé, nós devemos crer nas obras de Deus que Ele fez. E o feito de Deus naquela cruz foi exatamente isto: assumir sobre si a natureza humana carregada de pecado. Este foi o grande milagre, foi o grande ato de amor. Tem mais milagre do que um ato de amor? Nós queremos gostar do fantástico, admirável, maravilhoso, e perdemos a fonte, a essência da existência humana. O ato de amor foi exatamente que ele carregou sobre si as nossas culpas. Outro dia fomos visitar uma menina lá do Conviver, no hospital. Um tiquinho, tudo torto o corpo, só o rosto, 4 meses entre UTI e quarto. E as meninas que estavam juntas, eu falei: mas por que isto? Porque não é por quê. O que ela está sofrendo aqui, em comunhão com Cristo, porque ela não tem consciência, mas ela está em comunhão com Cristo na cruz, vale mais do que todas as obras que, já que era uma coisa prática, que eu, Frei Vitório, tinha construído com as minhas mãos. Hospital, asilo, casa de retiro, conviver. Muito, muito mais. Gente, mas quem é que vai acreditar que isto é verdade? Quem é que vai acreditar? Quem é que vai acreditar que um homem colocado na cruz possa ser o Salvador do mundo? A salvação do mundo é a economia. A salvação do mundo é a ciência. A salvação do mundo é a filosofia. A salvação do mundo é a diversão. É isso, gente. A salvação do mundo é a carreira, é o sucesso. Então vocês podem ver que a mentalidade do mundo, aqui estamos a nível de mentalidade, é totalmente diferente da mentalidade de Deus. Então não adianta, gente, frequentar uma igreja se nós não mudarmos de mentalidade. Não adianta. É melhor ficar no barzinho da esquina, gente tomando chopp. Porque não aconteceu nada.
Absolutamente nada. Mas por que tudo isso? Que exatamente depois daquele momento da cruz, onde ele carregou os pecados, eliminou o pecado do mundo, a menos gente. Como é que era a frase lá, Marcelo, da Fabrício? Eu sei que Deus é amor. E ele se serve da dor para procurar uma menina de 14 anos que faleceu lá em Jacareí. Achou? É? Venha ler para mim, vai. Bem aqui. Uma menina de 14 anos que faleceu e ela tinha... Pode ler aqui na frente. Fala assim: creio que Deus é amor. Creio que Deus é amor e que o sofrimento em suas mãos é o meio que o seu amor se serve para nos transformar e salvar. Esta é uma menina de 14 anos que teve a chance, e acompanhei um pouquinho ela, até de sarar. Eu coloquei na frente dele exatamente o que São João fala hoje. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas ainda não se revelou aquilo que viremos a ser. Que o nosso futuro é promissor, maravilhoso. Então, falei: Fabrícia, o que você quer? Estava chorando. Eu quero ser uma moça como as outras, quero viajar, quero namorar, quero formar uma família, quero estudar. Falei: ótimo. Se você quer isto, eu me ajoelho agora, ao lado da tua cama, porque eu creio, além do mais, sou sacerdote intermediário entre Deus e os homens. E peço a Deus para você sarar. Só que não sei se é o melhor para você. Mas por quê? Porque o que você quer realizar como sonho é um simples, pequeno sonho humano. Simplesmente humano. O sonho de Deus para você é muito maior. De uma vida mortal, você vai ter uma vida imortal. De uma juventude que passará, você vai ter uma juventude eterna. De um coração que pode procurar um afeto humano, você vai amar o amor puro, eterno, infinito que é o próprio Deus. De uma inteligência que pode estudar alguns livros, algumas línguas, você vai compreender o universo. Este é o sonho de Deus para cada criatura humana. Gente, isso não é filosofia, não é poesia, é o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. O anúncio daquilo que se chama de salvação. Então esta frase que o sofrimento, preste bem atenção, como a cruz de Cristo, a menos que Deus não seja um emérito imbecil, um grande imbecil que criou todo este universo. E que tenha escolhido o sofrimento. A menos que o cirurgião, nas mãos do qual você confia, entrega o seu corpo, que te coloca numa cirurgia, te coloca numa UTI, não seja um grande imbecil para salvar a sua vida. Ele que entende da tua vida. Gente, vamos dar um ato de confiança a Deus.
Que é terrível, não é terrível, são coisas secundárias. Também a cirurgia é terrível, o TI é terrível, é coisa secundária. Eu lembro um amigo aqui que a filha estava com problema de coração, até lá no hospital. E ela sofria terrivelmente. E um médico, não pode ser feito hoje, o cateterismo tem que ser feito daqui a 2 dias. E o pai angustiado, muito, meu amigo, muitos conhecem o Tarcísio, não? Eu fui lá, me chamaram, Frei, o Tarcísio está ficando doido. Falei, Tarcísio, o que há? Mas ela está sofrendo, aquele médico imbecil, né? Escuta, não foi o médico que procurou a tua filha, foi você que procurou o médico. Primeiro. Depois você quer o quê? A morte de sua filha ou salvação? Eu quero salvação então. A dor passa. A dor passa. A vida fica. Estamos falando biologicamente. A cruz passa. Depois da cruz, o sepultamento de Cristo. E quando os primeiros foram ao sepulcro, aí os anjos que falaram para eles: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Nós cultuamos os cemitérios e tudo para dizer o quê? Matar a saudade ou aumentar a saudade? E a linguagem mais comum depois, quando alguém morre, vocês devem ter ouvido, não é? Descansou, não é? Não, mas o pessoal fala, descansou. Existe uma estupidez maior do que esta? Até como lógica humana, morreu, acabou. Por que não temos coragem de dizer acabou? Descansou, só para criar uma maquiagem mental para a gente não ficar na angústia. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Desde já somos filhos de Deus. Mas um dia vai se revelar aquilo que neste corpo mortal carregamos como vida imortal. Vida imortal. E que somente Deus pode saciar, eu diria, sobre esta terra, alimentar. Para depois, quando veremos face a face, e São João fala claramente, por que nós seremos como Deus? Por quê? Porque nós o veremos face a face. Gente, não valeria a pena ter nascido para uma curta e pequena aventura humana. Não vale mesmo a pena. Se o nosso destino, a nossa meta, não for algo maior do que esta curta e pequena vida humana, isso não é um negativismo. Então vamos desprezar esta vida. Não, vamos usar esta vida. Não vamos desprezar. Não vamos abortar esta vida. Nós vamos cultivar esta vida. Porque no sentido cristão, então qual é o sentido da vida? A gente fala para se purificar, para isto e para aquilo. Não. São Paulo nos fala claramente. Nós vivemos na espera desta realização total. Repito, não do meu sonho, que é muito pequeno, muito limitado, do sonho de Deus sobre a minha vida.
e viver nesta terra no amor ao próximo. Pode ser manifestado isto em constituir uma família, em criar os filhos. Pode ser feito isto no trabalho que eu faço para os outros. Pode ser feito isso de uma maneira qualquer. Tudo que eu fizer, que seja não para mim e por mim, seja para os outros. Gente, mas quem é que pensa assim? A vida sobre a terra. Me digam vocês, vamos ser sinceros. Quem é que pensa assim? Ninguém. Ou quase ninguém. Essa é a vida do cristão sobre a terra. Viver no amor. Para a realização total depois do nosso ser, que é a meta e o destino da nossa existência humana. Por isso que, qual é o maior ato de amor que possa existir sobre esta terra? Estar na cruz com Cristo. Porque lá você não oferece mais o trabalho de suas mãos. Você lá está oferecendo toda a tua existência em comunhão com Cristo. Já que tem bastante gente em Jacareí e tudo, vou explicar qual era a ideia do hospital. Não que quero criticar, mas, pelo amor de Deus, cada um segue o seu caminho. Qual era o ideal? Era levantar um calvário no Vale do Paraíba. Não era construir uma igreja, um templo material. Porque onde se sofre mais, ou se tem mais esperança de vida no hospital. E a capela construída no centro serviria para enfermeiros e médicos levar todas as dores daqueles doentes para a missa que seria celebrada naquela capela, para que em comunhão com Cristo oferecido sobre o altar se derramasse as graças sobre todo o Vale do Paraíba. Existe uma maneira de viver com dignidade a vida humana, o que pode ser no conviver, não somente uma simples compaixão, mas começar a transmitir para as moças e tudo, porque eles se assustaram quando eu falei, a Juliana está sofrendo, está pagando pelos nossos pecados, a Lilian, como? Pelos nossos pecados está pagando. Ela paga por nós. A gente faz as dívidas e ela vai lá e quita os cheques dos nossos pecados, das nossas dívidas. Gente, este é um mistério escondido nos tempos, um mistério de Cristo. Por isso que desde 2000 anos atrás, e vai ser pelos séculos afora, os gregos querem filosofia, querem sabedoria, e os judeus querem milagres. Mas eu anuncio Cristo e Cristo crucificado. Porque exatamente naquela cruz são eliminados todos os inimigos do ser humano. Entre os quais a própria morte, que é o último grande inimigo que destrói a nossa existência. Esta é a festa dos santos, por isso que não quis celebrar dos defuntos. Para nós cristãos, lá tem Campo Santo, é o Campo Santo que na Itália se chama o Campo dos Santos, era chamado cemitério. Nem sabiam vocês, não? Campo Santo é isso, é a terra dos santos. Chamado cemitério, onde a vida brota em Deus, que é meta final. É o universo inteiro, gente, não assusta, dizia Santo Agostinho. Mas como é que esta terra inteira vai acabar e tudo? Ué, a nossa vida também não teve um início, ele explicava, e não vai ter um fim.
Tudo que é material vai ser transformado. Também o universo inteiro vai ser transformado. E a história feita em Cristo. Fora de Cristo, escolha. Somente existe morte. Em Cristo, somente existe vida, apesar da cruz.